Boa noite! Muito obrigado! Estamos aqui em mais um programa do Charm. Hoje contamos com a ilustre presença da banda que vem da periferia de São Paulo. Eles, Everiago, vem da periferia e hoje já estão no centro de São Paulo. Também teremos a presença do autor de um livro sobre um assunto muito polêmico, o tema sexo, né? O nome do livro, o qual? Os Dois Lados do Sexo. Ele, Vinícius Daniel, Também contaremos com a presença ilustre, inédita, do menino jovem que vem do gueto de Nova York, direto dos Estados Unidos da América. Ele que teve forte influência do sexo em toda a sua vida. Ele, Evregundo. Isso e muito mais, você só confere aqui, mas não sai daí que agora tem o break time. Lei seca. Evita a morte de milhares de pessoas. Não quero mais. Não. Lei Maria da Penha. Coíbe atos de violência contra a mulher. Lei da Aprendizagem. Oferece oportunidade de emprego para jovens de 14 a 24 anos. Mais que obrigação, as leis podem ser instrumentos de transformação. Empresário, invista na Lei da Aprendizagem e contrate jovens aprendizes. Sua empresa ganha e o país agradece. Aprendiz legal. Bom para o jovem, melhor para a empresa. Voltamos aqui com o autor do livro Os Dois Lados do Sexo, Vinícius Daniel Neves. Eu queria saber o que te inspirou a fazer esse livro, o que te levou a fazê-lo? Primeiramente, vamos voltar um pouco à história da minha vida. Na minha adolescência, principalmente, era influenciado por um amigo ateu, cuja ideologia não é formada em coisas concretas. Ele forma suas leis, a fazer sexo ocasional, sem compromisso. Ele sempre me obrigava, me pedia, falava, mandava praticamente. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu tinha 15 anos nessa época. 15 anos. 15 anos. E ele sempre falava, vai naquela menininha e fala com ela e leva para o apartamento. E eu, como um jovem tolo, acreditava. E fui vários anos, até se passar até meus 17 anos, onde no ensino médio uma professora chamada Elizabeth me deu à luz. Muito obrigado, professora. Ela, cuja religião eu não estou autorizado a mencionar neste programa, me libertou desse vício de fazer sexo todo dia, toda hora, que era mencionado pelo meu amigo Vitor Wagner. Vitor, eu não te agradeço muita coisa, mas obrigado por me dar prazer nos meus 2 anos passados. Mas de que gênero era a religião dessa professora? É cristã, é religião cristã. É focada na Bíblia, principalmente. E eu, com aquela ideologia pesada na minha mente, que eu também espalhava para os outros fazerem também, falei, façam, é bom e eu aprovo. Então, tive a ideia de fazer um livro baseado na ideologia cristã,
mas para os jovens, falando dos problemas, o que pode ocorrer, se é permitido ou não, de acordo com a Bíblia. Então, esse livro é ótimo para dar alguma luz a esses jovens que estão com o mesmo problema que eu tinha. Mas e esse período de 2 anos? Você se divertia muito? Você gostava? O que te levou a desistir disso? A verdade, principalmente. Eu vi uma verdade nas palavras da minha querida professora. Não, muito obrigado. Então, nessas verdades, eu mudei de pessoa. Então, para mim, sexo é só depois do casamento. Sim, certo. E que tipo de temas aborda o seu livro? Aborda todos os tipos de temas possíveis. Masturbação, sexo antes de casamento, depois, se pode fazer ou não. Não, muito obrigado. Por exemplo, o jovem que estava aqui hoje, ele é viciado em sexo. Nova York é a capital liberal. Então, não temos muita influência sobre ele. A grande maçã. Exatamente. Eu queria apresentar o meu livro a este jovem. É claro que depois com tradutor para explicar, porque ainda não está vendido em outros países, então somente em português. Com sua licença, por gentileza, o senhor aceita? Aceito. Eu aceito. Obrigado. É basicamente isso que relata o meu livro. Mas você pretende espalhar seu livro pelo mundo? Pretendo. Que ele vire um best-seller? Não um best, mas tipo, espalhar essa verdade para as outras pessoas que estão perdidas no caminho que eu estava. Certo. O Vitor, principalmente, precisa terminar com isso. Entendeu? Ele tem que parar de fazer sexo todo dia. Todo mundo fala dele, mas não é nada disso. Ele me obrigava, sabe? A chegar nas menininhas e tal. Aí nesse livro eu quero apresentar para o Vitor também. Vitor, leia, vai te fazer bem. Tenho 2 perguntas para te fazer. Hoje em dia o Vitor já não está casado. E também quando você diz que ele te obrigava, como assim ele te obrigava? Obrigação, tipo assim, ou tu sai do nosso grupinho, beleza? Sim. E eu, como não tinha ideologia formada cristã, um ingênuo, tolo, aceitei a proposta. E esse vício começou a partir dali. Entendo. E sobre ele ser casado? Ele não é casado, ele tem a mesma idade que eu, além de praticar várias vezes ao dia isso. Ele tem um site desses negócios de sexo, 24 horas, e assim vai. O senhor disse que ele tem a mesma idade que o senhor, então eu poderia saber qual a sua idade? Esse senhor é casado? Eu tenho 30 anos e ultimamente estou solteiro, não sou casado ainda, estou esperando a garota certa. Entendo, uma garota cristã? Não que seja cristã, mas com ideologias aparentemente iguais, a que sejam compatíveis com a minha ideologia. Exato. E você fala muito nesse seu amigo, você talvez sentiria alguma atração por ele? Não, ele foi um cara que marcou muito minha vida. Ele me obrigava a fazer coisas na qual eu não estava interessado naquela época. Sim, entendo. E o que o senhor acha do homossexualismo? Eu acho muito errado. De acordo com uma ideologia tirada da Bíblia, é uma coisa pombagira, já ouviu falar? Um demônio que entra dentro das pessoas. Isso torna a pessoa homoafetiva. Ou seja, ela tem atração para uma pessoa do mesmo sexo, entre outras coisas. Desculpa a minha falta de conhecimento, mas isso, a pombagira não seria uma crença que vem das religiões africanas? Não, pelo contrário. A pombagira é um demônio citado pela Bíblia e usado ultimamente por macumbeiros, feiticeiros. Entendo. Candomblé, umbanda. Exatamente. Sim. E sobre o tema masturbação, o que o senhor acha sobre masturbação? Eu acho errado. Obrigado. Eu acho errado termos prazer consigo mesmos. Acho que deveríamos esperar uma garota ou um garoto
que nos proporcionasse esse prazer no futuro. No caso, você diz garoto, se for uma garota... Exatamente. Tá, mas aí que estava se contradizendo a respeito do homossexualismo. Não. Então, Jamais. Eu gostaria de saber se... O que você acha sobre orgias dentro do casamento, se o casal permitir? É errado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, o divórcio. O divórcio é a separação de dois casais, onde um pode ou não se casar com outra pessoa. Liberdade total daquela pessoa que foi divorciada. Ela fazendo sexo com outra pessoa, no seu antigo parceiro, está tendo a formação de um adultério ali. Ou seja, naquele momento está se adulterando. E pela ideologia bíblica está errado. Então orgias... Não, muito obrigado. O senhor tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza. Então, orgias entre casais está politicamente errado. Mesmo com o consentimento do parceiro. Exatamente. Entendo. Seria um adultério. Com consentimento do parceiro. Sim, entendo. E... queria saber qual a idade que o senhor acha que as pessoas poderiam casar. Eu acho que para uma pessoa casar, depende muito da sua formação intelectual e da pessoa moral. Uma pessoa com 21 anos, se estiver bem estruturada, moralmente, financeiramente, e ter condições de manter um casamento, pode. Se tiver com 18 anos, já tiver uma carreira formada, a mentalidade bem formada, ela poderá se casar. E assim, tendo as relações que quiser com o parceiro. E então você diz que, no caso, a pessoa deve esperar pelo casamento e pelo sexo para garantir que o casamento dê certo e não possa, talvez, por ser precoce, as pessoas acabarem pecando nesse ato de traição. Exatamente. Entendo. Conversamos aqui hoje com Vinícius Daniel Neves. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E agora vamos para um pequenino break. E logo após voltaremos com Evregundo, o viciado em sexo. O Sescope RS fortalece o cooperativismo, que movimenta a economia e contribui para a qualidade de vida. O cooperativismo se fortalece ao formar e capacitar para a gestão eficiente e participativa. Se consolida quando orienta para o desenvolvimento sustentável e se justifica com maior produção e renda e pela inclusão social. Sescope RS, educação cooperativista para um mundo melhor. Voltamos ao break. Evregundo, vem pra cá. Boa noite, Sean. Boa Boa noite, Luz. Boa noite. Gostaria de saber, o senhor é viciado em sexo? Não, na verdade eu superei esse vício. Eu superei. Como você superou? Eu superei através da leitura do livro de Vinícius Neves sobre o sexo. Esse livro me abriu os horizontes e me explicou muito sobre isso. Há quanto tempo? Faz aproximadamente 5 anos. Fazem 10 anos que eu saí dos Estados Unidos. Lá minha família praticava sexo o tempo todo, meus pais, meus tios, e isso desempenhou uma função em mim, uma vontade, e desde então eu venho praticando sexo. Então, há 5 anos atrás, eu conheci o livro e achei impressionante. Entendo. Desculpa, mas o nosso tempo é curto, está acabando já. Sim, Queria sim. agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, Sean, pela oportunidade que foi dada. Muito Obrigado bom mesmo. você ter superado esse vício. Obrigado pela presença. E é isso aí. Estamos aqui encerrando o programa.
Tchau, Evergon. Muito obrigado. Vá fazer a sua função. E agora teremos uma ação especial, surpresa para vocês. A banda Ever e Iago. Boa noite. Estamos aqui novamente, nessa linda noite de primavera. Uma banana. Porém, tem seus objetivos. Na ideologia que agora eu acredito. O senhor é casado? Eu não, tenho 17 anos, meu jovem. Puta, mano, ele escreveu o livro com 17 anos, caralho. Por que ele tá me falando isso? Seu animal! Eu queria saber se o senhor, como você falou agora, talvez essa moça queira fazer sexo antes do casamento. O que o senhor iria fazer? Aí seria uma ideologia, uma pergunta muito pessoal. Porém, ninguém é santo. Então, né? Que ele tá escrevendo no livro sobre não fazer sexo antes do casamento. Ele não escreveu casado. Aquele outro garçom, ele era muito lindo, ele tinha peitos fortes e eu não quero. E sobre o tema muito polêmico que a maioria dos jovens... Não, obrigado. Realmente não. Seu animal, eu queria fazer. Não, obrigado. Estou sentindo. Se eu possuir uma mão muito. Sinto um remédio.